ouvi fantástico 2 vezes aí com 10 minutos, atos antidemocráticos, então vamos apurar. Porque já tentaram invadir a Assembleia Legislativa de Natal. Todo dia, quase todo dia tem protesto em frente à Prefeitura de Natal e ninguém consegue entrar. Porque tem a força estatal, porque tem a segurança do município, a guarda municipal, e tem a polícia militar e a segurança da Assembleia. Porque estava tudo aberto lá no Congresso, porque estava tudo aberto no STF. Quem abriu a porta do Palácio do Planalto? Quem deixou aquela população entrar? Porque fala assim, derrubada, golpe. Não teve um tiro, não teve uma arma, não teve uma morte, porque se tem um show aqui, tem 2, 3 mortes, qualquer troquinha de tapa, mas se filmou tudo bonitinho, se viu e se deixou. Enio, foram 3 horas lá dentro, não teve poder de reação. E por que o governo? Porque o governo proibiu as imagens, né? Decretou 100 anos para guardar as imagens. O que é que está acontecendo? Porque Lula não quer essa investigação. Porque Natália, Patricinha Bolivariana e Fernando Mineiro não assinam isso, já que foram um antidemocrata e bolsonarista. É muito estranho tudo aquilo que aconteceu, a forma que foi contada e principalmente a facilidade. Entraram, tudo bem, mijaram, defecaram, quebraram e saíram. Na hora que quiserem, não houve uma reação estatal. Tem que se investigar, porque esse pessoal, do jeito que roubou Petrobras, do jeito que desviaram, quebraram tudo no Brasil, podem estar querendo fazer de novo. Não, olhe, quem foi do crime, não sai do crime. A gente tem que sempre pensar nisso. Então aí, o mentorzão de todo mundo está doente, que é o Zé Disseu, mas o 002 está lá do Palácio Planalto. O Lula, então tem que ter muito cuidado com esse pessoal. E Bendes, assine. Sua posição, Bendes, é vergonhosa. Até João Maia, que é nosso pior parlamentar, que vai para um lado, vai para o outro. Fica feito, ninguém sabe que lado é. Assinou, teve coragem de assinar. Então, Bendes, você foi eleito. Respeite seus eleitores, bote lá a sua assinatura, porque de Natal e Mineiro a gente não pode esperar nada. Breno? Não, assim, eu olho para esse cenário com muita cautela. Assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Como foi aquele que você falou, aqui no final do programa, um dia desse, cunhou um ditado aqui sobre... Enfim, assim... Continue. Assinar a CPI é um ponto. E a gente minimizar o que houve... Não, eu estou maximizando. Não, assim, o que houve lá no dia 8... E simplesmente atrelar aquilo à participação efetiva do atual governo federal. Porque não é toda a prefeitura que dá tal. Essa é situação diferente, Gustavo. Assim, ali tem 5 mil pessoas, ali foram 5 mil, 10 mil pessoas naquela loucura lá, e ali não tinha como controlar, a não ser uma participação maciça de todas as Forças Armadas. E não teve. Forças Armadas, que eu digo, forças militares, não teve isso aí. E havia problemas, inclusive, se chama Forças Armadas, Exército para ali, há divergência de jurisprudência, ia dar uma confusão maior ainda. Vamos ativar as Forças Armadas agora. O ministro Flávio Dino, por exemplo, convoca as Forças Armadas para ir para a rua, já que a PM não está. Imagina o conflito que ia dar jurídico-institucional numa cena como essa. Ali era a incumbência específica e única da Polícia Militar, e não foi. Ponto. Ali, isso é um fato. Não dá para a gente simplesmente atrelar a questão do governo federal. O governo federal não quer assinar a CPI, porque nenhum governo quer assinar a CPI. Qual foi o governo na história do Brasil que foi a favor de CPI? Qual foi? Federal, estadual? Nenhum. Não, eu até concordo com você. Mas o que gostaria que vocês me convencessem é que um ato emblemático na história da República Brasileira, como foi isso, foi essa a narrativa de toda a grande imprensa no país. Atos de terrorismo expresso, atos de terrorismo, vandalismo, um ataque à República. Não foram esses os termos que foram usados? Até hoje, o 8 de janeiro, não são ataques terroristas. Mas a gente vai caracterizar isso como, se não for assim? Pronto!
Mas por que não instituir uma comissão parlamentar de inquérito para investigar quem são os verdadeiros responsáveis a fundo? Porque qual é o problema? Político. Político, sei. Mas é político quando é da esquerda, quando é da direita não é. Quando é da direita também. Não é. O governo Bolsonaro foi a favor da CPI da pandemia? Não foi, mas não foi instituído. Não perdeu politicamente. Assim como o governo pode perder politicamente. Pode? Pode, faltam poucas assinaturas para... Certo, mas você já está antecipando um resultado. Não, eu estou dizendo assim que o governo federal pode perder. Pode perder o quê? Perder se for instituída a CPI? Sim. Pode perder como? Essa queda de braço, ele pode perder. Como? O governo passado foi contra a instalação da CPI da pandemia. E você disse, mas não foi instalada? Foi, ele perdeu a queda de braço no Senado. Ganhou a queda de braço a oposição naquele momento e a CPI foi instalada. O governo perdeu politicamente com a CPI? Perdeu. Muito. Ele perdeu... houve condenação de alguém, houve comprovação de corrupção. Não, mas ele perdeu politicamente. Ele foi desgastado politicamente. E é isso que qualquer do governo não quer. Eu estou explicando, eu não estou dizendo que você é a favor. Mas o governo não quer por quê? É isso que eu não entendo. Porque isso gera... Existe uma frase antiga, que eu não sei quem foi o primeiro cara que diz isso, mas toda vez que se fala em CPI, essa frase vem à tona. CPI, a gente sabe como começa e nunca sabe como termina. Eu sei. Mas uma das bandeiras do PT, da esquerda e do governo atual, que diz é o seguinte: tem que se investigar, tem que se ir atrás, abre vai lá, conta, prende, abre sigilo fiscal, telefônico, de tudo. Quebra todo mundo. Sob o guarda-chuva da chamada transparência, não é isso? Que se prega, a chamada transparência, em todos os graus. Né? Hierarquicamente é isso. Meninos, eu acho que a direita brasileira todos sobre o mesmo guarda-chuva. Eu acho que a direita brasileira faria um serviço melhor ao país se tentasse se descolar desses malucos, ao invés de tentar subverter o ditado popular, né, onde merda em que muito se mexe, fede mais. O que eu vejo é uma tentativa de subverter a narrativa. Uma CPMI, Enio e Gustavo, ela é um instrumento político. É óbvio que o governo não vai querer assinar, porque a gente sabe que quem está à frente da CPMI é a oposição, até porque CPMI é instrumento da oposição. E o que é que vai tentar ser feito? O que Gustavo já levantou aqui. A tese de que o atual governo tem a ver e tem participação, provavelmente em mesma quantidade, do que os atores, os agentes políticos do governo Bolsonaro. Isso é inacreditável. É surreal que durante 4 anos essa gente tenha atentado contra o sistema democrático, tenha levantado as teses mais insanas, tenha perdido a eleição, ficado na frente dos quartéis, alimentando teorias contra o sistema democrático brasileiro, para agora vir sugerir que quem perdeu a eleição estava para chegar, teve participação no que houve. Mas deixa eu só te fazer uma pergunta. A verdade está com quem, finalmente? Se você tem a sua verdade, se o governo não teve participação nenhuma nesses atos terroristas e antidemocráticos, que já virou a data já virou um emblema. Perfeito. 8 de janeiro. Você fala em 8 de janeiro, o povo começa a tremer. Então, se o governo tem a convicção que não teve nenhuma participação ou omissão nesses atos, deixa rolar. A verdade vai vir à tona. Vamos prender a verdade sempre aparece ou não? Deixa eu trazer para cá. Gente, a pergunta é simples. No Brasil de hoje, ninguém quer saber da verdade. Ninguém quer saber. Que história é essa? Eu concordo que tem 60 milhões de pessoas que não querem saber da verdade. Mas, Gustavo, no Brasil de hoje, não se quer saber o que é certo ou errado, não. Perfeito. A gente quer saber o que atende ao meu pensamento, ao meu lado, que eu escolhi torcer, e o que não atende para ele. Mas aí o que atende para ele, eu levanto. O que não atende para ele, eu rebato. É assim que funcionam as coisas. E por isso que está se tratando aí de uma queda de braço política. Não vamos ser meninos de falar sobre
CPI como um aspecto técnico esclarecedor da verdade. Não é. É apenas um debate político para criar uma narrativa que seja contrária à narrativa que já existe. Diferente do que você disse aqui, Breno, relembrando as palavras de Rogério Marinho, quando esteve aqui, a responsabilidade da segurança, da Praça dos Três Poderes, é da União, desde 1986, na época de Sarney. Porque você lembra que, se a gente levar em consideração esses chamados atos terroristas e antidemocráticos, em relação à CPMI ou à CPI da vacina, da Coronavac, são duas coisas absolutamente distintas, diferentes, né? A nível de gravidade até, porque, segundo a grande empresa, foi um atentado à democracia. Na verdade, foi terrorista. Um atentado terrorista e um golpe. Uma tentativa de golpe. Não, a CPI foi da pandemia, onde morreram 700 brasileiros. Na avaliação de vocês, o que seria um atentado à democracia? Isso, o que seriam atos antidemocráticos? Isso. É porque vocês estão dando ênfase à grande imprensa. E eu aprendi... Mas não, eu estou falando da grande empresa porque ela se sobrepõe a narrativa. A todas as narrativas. A narrativa foi dessa. Quem está querendo subverter a narrativa é o movimento conservador. Na hora em que invocam a CPMI... Mas subverter que como isso? Se foi um ato antidemocrático, a gente quer investigar. Golpista, qual é o problema em investigar? O governo federal não tem nada a ver com isso. Porque trancaram as imagens. Porque não mostra o cara, todo mundo saindo. Então vamos lá. Por que os agentes em questão não confiam na apuração da Polícia Federal? A Polícia Federal está investigando. Mas é lenta. A forma política. É lenta. A PF é lenta. Peraí, eu morro de medo. Eu morro de medo. Inclusive já inocentou dois. O ex-ministro da Justiça e o governador Ibanez, que continua fora do cargo. A Polícia Federal já disse, não tem nada a ver com isso. A gente discute, aí a gente entra na discussão. A gente entra na discussão de que os atos tomados pelo Alexandre de Moraes foram totalmente desproporcionais e até fora do um abuso de poder. Você viu de hoje? O que não dá para admitir é como se as pessoas do campo conservador dissessem assim: eu preciso de alguma coisa para imputar à esquerda nesse evento. Gente, foi um ato de radicais de direita. E o que eu vejo são parlamentares do campo conservador que fariam melhor a direita brasileira em se distanciar disso, procurando um pretexto para colar. Olha, a esquerda participou nisso aqui, ó. Tá aqui, ó. Sabe? Mas não dá para se distanciar disso, sabe por quê, Dinarte? Que eu não acho que é um tiro no pé, porque isso é um fato recorrente na imprensa. Recorrente. Sempre vão invocar o 8 de janeiro como um ato que não querem investigar, golpista e antidemocrático. E se passar essa oportunidade de CPMI para mostrar realmente quem foram os culpados por omissão. Eu não estou dizendo que foi petista infiltrado, não. Foi bolsonarista, estava lá. Claro. Era gente que queria sim contra o governo. Claro que agora, sim. Quem facilitou? Porque a responsabilidade era tudo da Força Armada. E foi um ato impensado, foi um ato insano, depredaram. O que a gente está falando aqui... Atentaram contra os três poderes. Tudo é verdade. Eu sei. Mas o que está querendo pegar... O que está querendo com essa CPMI, eu imagino... CPMI é política. Mas a CPMI do coronavírus também foi política. No final deu em quê? Exato. É isso que eu estou falando para você. No final deu em quê? Quem foi o responsável pelo coronavírus no Brasil? Essa morte de 667 mil. Porque quiseram imputar foi um vírus enviado pela natureza. Ele foi culpado pelas 700 mil mortes. Eu vou